Tudo bom, Zanin? Como você tá? Tudo bem, tudo bom, Thalita. Você, tudo tranquilo? Tudo certo. O Zanin, toda sexta agora, ele traz um plano diferente. Ele tá, assim, diretor de cinema aqui, sempre mudando o plano, inclusive. Tudo certo, Zanin. Vamos lá, a gente tem uma pauta extensa de estreias no cinema, né? E começando com esse filme que está dando muito o que falar, que é Guerra Civil, que tem o querido Wagner Moura, né, como um dos protagonistas. Eu vi o pessoal dizendo que é um filme tão real, assim, que traz um cenário que pode ser tão real que chega a ser aflitivo. Inclusive, mas e aí, o que, que você achou? Conta pra gente, traz esse enredo da história, né? Conta mais, Anin. De certa forma, é meio aflitivo mesmo, né? No intervalo, o Alan, nosso produtor, me perguntou por que esse filme tem classificação de idade para 18 anos. E eu respondi para ele, porque é um filme muito violento. E não é aquele tipo de violência estilizada de filme de super-herói e tal, sabe? É uma violência muito crua, às vezes, né? E coloca essa violência no meio de uma história que é uma distopia, quer dizer, uma utopia ao contrário, com os Estados Unidos dividido numa guerra civil que dá o nome ao filme, né? Basta lembrar também, do ponto de vista histórico, que eles já tiveram mesmo uma guerra civil violenta entre Norte e Sul, questão da escravidão e tudo mais, né, que dividiu o país tal, e que gera até hoje ressentimentos passados, assim, várias e várias gerações daqueles que lutaram na Guerra Civil americana. E essa é uma guerra civil imaginária, né, que é uma guerra também de separatismo, e é uma guerra em que os rebeldes estão tentando derrubar o presidente da República. E um grupo de jornalistas, esse também é um filme sobre jornalismo, vai tentar se deslocar até Washington para tentar entrevistar esse presidente cujo mandato está balançando, né, e ele está a pique de ser derrubado. E o nosso Wagner Moura, que está fazendo uma carreira internacional bastante atuante, né, ele faz um desses jornalistas. A outra jornalista experiente é a Kirsten Dunst, né, que é uma atriz bastante conhecida também, né? Ela é uma fotógrafa, na verdade, né? É uma fotógrafa de guerra, né? Quer dizer, calejada em registrar o sofrimento humano que acontece nas guerras, né? E dessa vez ela está registrando a guerra que divide o próprio país dela, né? E compõe essa, vamos dizer, essa caravana, um outro jornalista mais experiente, que é um jornalista assim ponderado, com muita experiência de vida, de história, de guerra também, e uma iniciante que tem a personagem da Kirsten Dunst, que se chama Lee, na verdade, o nome da personagem, a tem como seu modelo de atuação profissional. E essa ação se transforma, na verdade, num filme de estrada, né? Um road movie, como dizem os americanos, só que um road movie num campo totalmente minado, literalmente, porque eles vão atravessar campos, locais dominados pelos rebeldes, vão ter que passar e tudo mais, e a destruição graça no país inteiro. Ele é um filme, Thalita, muito bem feito no sentido dos efeitos especiais. É um filme muito caro, né? Então você tem cenas assim de um realismo muito grande, com helicópteros, combate, tiroteio, tem explosão. É um filme que tem tiroteio o filme inteiro, na verdade. Até para o meu gosto pessoal, um pouco demais, na verdade. Tem menos reflexão e mais tiroteio mesmo, mais cenas de violência. E tem algumas cenas muito cruas, eu não quero dar spoiler, mas num determinado ponto da travessia desse grupo de jornalistas, eles vão se deparar
com um grupo que é liderado por um supremacista branco, que quer saber se eles são mesmo americanos legítimos, ou seja, que merecem viver, ou se são americanos falsos que merecem morrer. Isso para dar indicação para vocês que esse filme, apesar de ser um filme de ficção, filme de guerra fictícia, ele tem muita vinculação, como você mesma falou, Sim. com a realidade, com essa realidade do nosso mundo, que é um mundo das democracias ameaçadas, um mundo da violência, em que o fascismo e a extrema-direita põem a sua cabeça para fora em diversos países, muitos dos quais mais adiantados, ou se auto-intitulando como mais adiantados da civilização ocidental cristã, como é o caso dos próprios Estados Unidos, que correm o risco agora de ter reeleito uma figura como o Trump, né? E vários países europeus que são governados pela extrema-direita ou estão ameaçados de, no futuro, serem governados por essa gente, como é o caso da França, por exemplo. A extrema-direita na França ainda não conseguiu chegar ao poder, mas a cada eleição ela avança. Na Itália, por exemplo, nós temos uma ministra fascista, a Giovanna Meloni, né? E na Hungria, na Turquia, na Índia e assim por diante. Quer dizer, é um mundo que se anuncia como distópico, muito polarizado, né? Porque eles não estão sozinhos, felizmente. Existe uma outra parte da população que combate essa gente, né? Mas existe uma polarização muito grande, uma falta de diálogo muito grande. São sociedades divididas pela metade e cada uma das metades não dialoga com a outra. Ou pior ainda, cada uma das metades detesta a outra. Né? Então, essa é uma situação que é ficcionalizada nesse filme, que é, como eu falei, é um filme de muita violência, muita ação, um pouco menos de reflexão do que eu gostaria, mas é um filme muito interessante, é um filme que é um alerta de um caminho que nós estamos trilhando e que certamente não é um bom caminho. Zanin, é um filme que está fazendo sucesso lá fora ou ele está sendo muito falado aqui no Brasil por conta do Wagner Moura mesmo? Porque eu vi que ele está participando de várias entrevistas e tal. É um brasileiro que, como você disse, está fazendo uma carreira internacional de bastante sucesso, né? Ele fez barulho lá fora também? Fez barulho. Olha, eu acompanho a imprensa internacional e ele é notícia em todo nos jornais que eu vi, ele é notícia em todos eles, na Europa como nos Estados Unidos, porque ele é um filme provocativo mesmo. Né? Ele é um filme dirigido por esse Alex Garland. Né? Ele não é um cineasta autoral de primeira linha, mas ele tem trabalhos instigantes, estimulantes, ele é provocativo. E esse filme é particularmente provocativo, você não sai indiferente dele. Eu vi numa sessão de imprensa, eu não vou dizer o nome do cinema para não fazer propaganda, mas que tem uma tela e um som maravilhoso, é considerada a melhor tela de São Paulo. Né? E é absolutamente impressionante os efeitos sonoros, os efeitos visuais do filme. Então ele mexe muito com a gente, mexe sensorialmente mesmo. Parece que até a intenção dele, eu estava me queixando da falta de reflexão, a intenção dele parece que não é que a gente reflita muito, mas que a gente sinta o impacto daquilo que está sendo narrado na tela e vá pensar depois em casa. Né? Ele é muito eficaz nesse sentido. E muito bem atuado. Né? Ele tem o Wagner Moura, que é um ótimo ator, né? A Kirsten Dunst, que eu também acho uma atriz maravilhosa, e essa garota nova, que é uma repórter iniciante, que tenta se afirmar como fotógrafa, seguindo os passos da personagem da Kirsten Dunst, e é a Kylie Spaney, que fez um filme muito interessante chamado Priscila. Talvez a gente não tenha falado desse filme aqui, não sei, não me lembro de ter comentado aqui, mas a Priscila é um filme sobre a Priscilla Presley, que foi casada com Elvis Presley. Sim. E a Sofia Coppola, ela nesse filme, ela faz sob o ponto de vista feminino. E quem interpreta a Priscila é essa Kylie Spaney.
Ah, que bacana, eu não sabia que era a mesma atriz. Bacana. Vamos Uhum. seguir, como eu disse, a pauta é extensa. Vamos falar agora É sobre extenso. Sem Coração, que é um Uhum. filme brasileiro, né? Fala mais pra gente. Tem aí garotas, tem uma juventude muito grande, né, que atua nesse filme. Esse filme, Thalita, é de uma diretora alagoana, muito talentosa, que é a Nara Normandi. E Tião, é um filme de parceria, de uma mulher e de um homem. Ela já tinha feito um curta-metragem sobre isso, sobre essa personagem, que era chamada de Sem Coração, porque tem uma cicatriz. Ela sofreu uma cirurgia cardíaca no peito, né, e ficou com uma cicatriz. E os moleques faziam o bullying em cima dela, chamando-a de Sem Coração. Né? E agora, nesse longa-metragem, ela desenvolve esse tema baseado nessa personagem real, mas não se trata de um documentário, se trata de uma ficção, né, em que uma garota, que é a Tamara, vai passar as férias no local e acaba se sentindo fascinada por essa personagem local, tal, e elas têm um tipo de relacionamento, tal. Tem cenas assim que fazem o filme dialogar com o fantástico um pouco, como uma baleia atolada na praia. É um filme visualmente muito bonito e muito sensível, muito tocante desse relacionamento juvenil, mas numa situação que não esconde nada dessas práticas de bullying, de abuso, de discriminação. Então, é um filme também socialmente crítico, muito bonito. Esse filme até estreou na França. Eu vi críticas muito favoráveis a esse filme em publicações francesas. É um filme que vale a pena ver. Ele rodou bastante festivais aí. Eu tive a oportunidade de vê-lo em festivais pelo Nordeste e agora ele chega às salas comerciais. Vale a pena ver. É um filme que, inclusive, ele é um verdadeiro colírio para os olhos. Também a beleza, a sensibilidade e a arte que é colocada na filmagem dessas personagens juvenis que têm seus conflitos, que têm seus problemas e têm seus momentos de amor, apaziguamento e do relacionamento em grupo. É muito interessante o filme. Bonito. Vamos agora para O Sabor da Vida, filme francês, que, enfim, é sobre relação, é sobre comida. Conta pra gente. Então, esse é o filme que estreou a semana passada e nós, para variar, a nossa pauta era um pouco extensa. Sim. Eu até me desculpo, de vez em quando eu trago pautas muito ambiciosas, mas eu não sou, não é culpa minha, é culpa do cinema que tem essa Bom, né? Não podemos intensidade. reclamar. Os filmes são bons e estão Não, surgindo. olha, pode reclamar de qualquer coisa, menos de falta de assunto. Então, esse filme eu resolvi recuperar, embora ele tenha estreado a semana passada, porque eu acho que é um filme muito interessante, muito legal de se ver. Às vezes a gente traz uma pauta assim muito legal, muito instigante, muito interessante, mas também às vezes muito pesada. É o próprio Guerra Civil, é um filme pesado, assim, embora explosivo, cheio de efeitos especiais, mas a mensagem dele é muito pesada. E esse aqui é um filme muito. Sabe aquele filme que você se sente bem de ver? Né? Você entra com um determinado humor no cinema e você sai assim, aliviado, achando Sim. que a vida também não é só esse absurdo de extrema-direita, de guerra, de discussões, de brigas de todo tipo, mas existem algumas coisas assim bastante maravilhosas que tornam a nossa vida significativa. E não por acaso esse é um filme francês, que é um país que cultua muito a gastronomia, né? Tem uma gastronomia maravilhosa, fortíssima, comidas deliciosas, e cultua isso, faz parte, a gastronomia faz parte atuante no dia a dia do francês. Né? Eles conversam muito sobre comida, sobre modo de preparação de comida, sobre inovações. É uma coisa assim, às vezes você está numa reunião de franceses assim, eles falam com tamanha paixão da gastronomia, como a gente às vezes fala de futebol. É uma coisa muito engraçada isso, muito interessante. E esse é um filme que exalta a gastronomia e exalta o amor entre as pessoas. E ele, curiosamente, ele é dirigido não por um francês, ele é dirigido por um vietnamita
que é o Tran Anh Ung, que é um francês de adoção. Ele nasceu no Vietnã, foi para a França com 12 anos de idade e hoje é um francês adotivo, mas, enfim, nasceu num país estrangeiro. E esse cara, ele é conhecido por um filme que ele fez lá atrás, nos anos 90, que ficou muito famoso no circuito dos festivais de filmes de arte, que se chama O Cheiro do Papaya Verde, o cheiro do mamão, aquele papaya, mamãozinho verde. E que é um filme extremamente sensorial, um filme lindo. Se vocês tiverem, acho que deve estar em algum streaming aí. É um filme lindo, né? Com pouca coisa acontecendo, mas é um filme sensorial. E ele traz esse tipo de estética para esse filme, que é O Sabor da Vida. No começo do filme, você tem uns 15 minutos, praticamente, em que você tem as pessoas preparando pratos na cozinha, em que não existe praticamente nenhum diálogo, só as mãos preparando, manejando os alimentos, cortando coisas, misturando, acendendo e tal. É quase que um balé de uma cozinha de alto nível. E depois os personagens vão se apresentando, né? Você tem uma grande cozinheira, vivida pela atriz Juliette Binoche, que dispensa apresentações, uma das maiores atrizes francesas do mundo, e um outro cara, né, que é o Benoît Magimel, que é um outro ator fantástico também. Eles fazem nesse filme um casal que cozinha juntos e mantém um restaurante de altíssimo nível. O filme é um filme de época, a época do filme é no final dos anos 1800 e pouco, quase século XIX, quase século XX, perdão. E o interessante é o seguinte, que o Benoît Magimel e a Juliette Binoche foram casados na vida real e têm uma filha. E se separaram. E agora se reuniram para fazer esse filme. Até a Juliette Binoche tem dito em entrevistas que ela ficou com medo quando ela foi convidada a fazer o filme e soube que o ex-marido ia ser o partner dela, e ela falou, talvez ele fique meio assim. Mas não, eles estão super à vontade, né? Interpretando um casal que eles foram na vida real, mas não um casal de cozinheiros. E então eles se esmeram em fazer os maiores pratos do mundo, né? Eles são famosérrimos por causa disso, né? E num determinado momento, num momento de fragilidade dela, ele vai fazer uma comida especial para ela, não para um cliente qualquer, como numa grande declaração de amor. O filme tem, então, esse tom. É um filme sobre o relacionamento amoroso de um casal maduro já, né? Mas que tem fascínio um pelo outro, não apenas pelo que fazem, mas pelo que são, né? E que celebra essa arte da cozinha, que é uma arte muito desenvolvida, como eu já falei, na França, né? Muito cultuada, né? Então esse filme fez um maior sucesso na França, né? Porque essa dupla de atores já é uma dupla de atores assim bastante conhecida, maravilhosa, tal. E o assunto, a francesada adora esse assunto, e eu também gosto muito desse assunto, gosto de comer bem, gosto de comida elaborada. Então, é um filme, assim, eu aconselho as pessoas a não irem ao filme de estômago vazio, porque senão vão sentir muita fome com as maravilhosas comidas que estão sendo apresentadas na tela. Mas é um filme que faz com que você se sinta bem, porque ele celebra, assim, vamos dizer, o lado bom da humanidade. Deu fome só de ver o trailer. Aliás, você disse, né, que nas mesas francesas eles discutem a comida, a gastronomia com tanta paixão quanto a gente aqui no Brasil discute futebol. Eu digo que eu teria mais sucesso numa mesa francesa do que brasileira, no caso, né? Então, preferiria me reunir numa mesa francesa. Mas não é o caso.